Boa noite, amigos e alfistas e convidados, que a gente também tem convidados especiais que vão participar e convidados espectadores também, que a gente, nessa oportunidade, acabou abrindo para pessoas de fora do clube também participarem, porque acho que é de grande valor nesse momento. Bom, a gente vai dar continuação na aula que a gente teve ontem do Marcos Mirra sobre a 155, e a gente meio que em cima da hora conseguimos esses dois convidados super especiais, o Lito Cavalcante e o Max Wilson, que vêm para enriquecer essa história aí, e a gente já está até fazendo uma segunda reunião extraordinária só com um capítulo sobre esse momento da história do automobilismo da Alfa Romeo, que o Mirra separou, tirou da palestra de ontem, deixou separadinho para poder contar com essa presença desse pessoal ilustre aí que participou disso na época ativamente, né? Bom, obrigado, Lito, pela presença, obrigado, Max. Eu acho que eu posso dizer por todos os sócios do Alfa Romeo Clube que é uma grande honra ter vocês com a gente aqui hoje. E eu vou passar agora a palavra para o Mirra para dar sequência aí na apresentação. Obrigado. Eu que agradeço. Ok, obrigado, Léo. Bom, antes eu queria fazer uma apresentação rápida do Lito e do Max também, uma passagem assim rápida pela vida deles, a história do Lito como jornalista, ultra resumido, obviamente, e igualmente do Max, né? Então, vamos lá. Primeiro, o Lito, né? O Lito é um cara que já tem mais de 50 anos de carreira dentro do jornalismo automotor, do automobilismo esportivo. E eu diria assim que ele é daquele cara raiz, mas é o raiz bom, né? No melhor sentido da palavra, do raiz. Porque atualmente eu acho assim que a mídia, de uma forma geral, tá meio gourmetizada, né? E o Lito ele é um cara que preserva muito essa coisa da raiz do automobilismo. Então, isso é fantástico e nesse sentido eu acho que ele é um dos caras assim únicos mesmo do Brasil. Mas enfim, a carreira ele é carioca, né? O Lito é carioca, mas já mora em São Paulo há mais de 45 anos. A primeira experiência profissional do Lito foi com o Fernando Calmon, que é um cara fantástico também, um dos maiores jornalistas brasileiros aí do setor. O Fernando Calmon, ele tinha um programa na década de 70, 60, 70, acho que 60, chamado Grand Prix. Eu acho que era a Rede Tupi, se eu não me engano. Fantástico o programa dele. E então o Lito começou com o Fernando Calmon, final da década de 60, início de 70, por ali, né? Depois, a primeira cobertura dele em Fórmula 1 foi no Grande Prêmio da Argentina, também no início dos anos 70, né? O Lito vivenciou toda aquela fase difícil, né, da turbulência jornalística aí do período da ditadura militar. Em 1974, ele veio para São Paulo, iniciou na TV em 89, na Rede Manchete, e participando, fazendo comentários de uma prova de Fórmula 3 sul-americana. Depois, em 1995, ele foi para a Globo, né, mais especificamente para a Sport TV, né? Bom, ele já se aventurou nas pistas também como amador, né? Ele venceu 2 provas em Interlagos com um Passatão preparado lá pelo Vinícius Lossaco, e já foi preparador também de automóveis. Ficou na Globo até 2018, né, na Sport TV, e depois passou a uma carreira solo, né? Atualmente ele tem uma coluna no UOL, que eu sempre compartilho lá no clube com todos. Também um canal no YouTube, sempre com comentários aí variados, principalmente durante as corridas de Fórmula 1, né? E também o podcast lá do Rádio Paddock. Então, esse é o nosso querido Lito Cavalcante, né? Eu diria que é o cara dentro do nosso jornalismo aí, esportivo, do automobilismo esportivo, né? Bom, vamos lá. E o Max, né?
O Max Wilson, ele, acho que pouca gente sabe disso, né? Mas o Max é alemão de nascimento. Ele nasceu em Hamburgo, mudou para o Brasil com 2 anos de idade, ele veio para cá. Foi criado ali nas cercanias de Interlagos. Começou no kart com 11 anos de idade. Ele depois foi para a Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, e em 1995 ele foi vice-campeão sul-americano de Fórmula 3. Em 96 partiu para a Europa, começou a correr em monopostos na Europa e acabou sendo visto, né, pelos chefes de equipe e convidado pela Williams, que tinha acabado de ser campeã em 97, se eu não me engano, com o Villeneuve, com Jacques Villeneuve, e ele acabou sendo o piloto de teste da equipe por 2 anos, da Williams, em 98 e 99. Depois disso, ele foi para a Fórmula Indy, né? E depois passou a correr em categorias de turismo pelo mundo, inclusive Austrália, etc. Né? Em 2009, o Max voltou para o Brasil, começou a correr na Stock Car. Em 2010, foi campeão brasileiro de Stock Car e permaneceu na categoria até recentemente, até agora, né? Ele ainda é piloto ativo da Stock Car. E, paralelo a isso, nos últimos tempos, também se tornou aí comentarista da Sport TV. Ou seja, currículos assim altamente ricos, né, de ambos. Eu fiz um baita de um resumão aqui, mas é isso. São 2 figuras, 2 ícones aí do nosso jornalismo e do nosso esporte de automotor, né? Enfim, é isso. Os 2, se quiserem fazer algum comentário agora, depois eu já parto focando naquela corrida lá do ITC, 1996. Por mim está tudo bem, está ótimo. Agradeço bastante os elogios. Eu acho até um pouco exagerados, né? Mas tudo bem. Estamos aí. Estou doido aí para rever essa corrida. Foi uma corrida antológica do Max. Então vamos lá, gente. Vamos para a ação. Olha, antes de vocês fazerem, ou seja, o que for entrar na sequência, e assim, eu queria mais uma vez agradecer muito o convite que veio através do Lito, que é um amigo meu, é uma pessoa que a gente já se conhece há quase 30 anos, né, Lito, que a gente se conhece. E eu quando vejo pessoas, por exemplo, o clube da Alfa Romeo, ou o clube de qualquer outra marca, ver esse lado da paixão é uma coisa que, para a gente que gosta tanto desse esporte, é uma coisa que a gente acaba se identificando muito. E o Lito, fora tudo que vocês falaram sobre a carreira do Lito, eu acho que eu e o Lito, a gente é amigo por vários motivos, mas especificamente falando da parte do automobilismo, eu acho que a gente vê a paixão um do outro por esse esporte que a gente é fascinado há tanto tempo, é apaixonado, então é muito legal a gente está dividindo esse momento aqui agora, e eu agradeço mais uma vez o convite de vocês, principalmente a você, Litão, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Bom, então vamos em frente, né? Vamos voltar a DTM e ETC, né? E vamos focar especificamente no ano de 96. Eu só vou dar uma leve pincelada aqui nos anos anteriores, a gente comentou ontem, mas só para poder situar melhor então a categoria. Então nós comentamos que a Alfa começou na DTM em 1993. Naquele ano, ela foi campeã, assim, disparada, né? Foi uma coisa absurda a diferença da Alfa para as demais equipes, demais marcas. E naquela época corria ainda, em 93, além da Alfa Romeo, a Mercedes, a BMW, a Vauxhall, a Ford com Mustang, que mais? Eu acho que eram essas marcas. Depois, em 94, saiu a Vauxhall, as outras se mantiveram, e a partir de 95, a DTM começou a ficar muito cara, né? O campeonato começou a ser internacionalizado nesse momento, embora ainda tivesse mantido o nome DTM, começaram a acontecer corridas fora da Alemanha, França, Itália, Portugal e etc.
Esse ano, especificamente para a Alfa Romeo, foi um ano ruim, porque eles começaram a investir muito em tecnologia. E os custos da categoria aumentaram assim assombrosamente. Tanto é que afastaram. A BMW desistiu, a Ford desistiu, então sobraram a Mercedes-Benz, a Alfa Romeo e a Opel. Então, conforme eu comentei ontem, 95 foi um ano ruim. Ainda assim, a Alfa venceu 2 corridas e partiu para 96, né? Bom, aí vem o ano de 96 e uma polêmica aí nessa questão inclusive de motores, né? O carro, eu diria que estava pronto para 1996, exceto por aquelas evoluções que ele foi tendo, que geraram baixa confiabilidade em 95, acabaram sendo resolvidas e começou-se o ano de 96, mas aí tinha um outro calcanhar de Aquiles, né? O motor, o buço tradicional Alfa Romeo 2.5, ele já tinha praticamente chegado no limite dentro do que o regulamento permitia de evolução, né? E eles não conseguiam tirar mais potência do que que era o que algo em torno de 420 cavalos mais ou menos. E os outros, a Mercedes e a Opel já estavam um pouco à frente disso daí. Existia uma solução para isso, que era um sistema de admissão criado por eles, assim, muito avançado, muito eficiente, mas que tinha um problema. Ele não cabia no motor, no buço, que era um motor a 60 graus. Ele não entrava ali naquele meio. Então, eles precisavam de um motor a 90 graus, um V6 a 90 graus. E aí foi aquela coisa, fala, bom, o V6 a 90 graus resolve o nosso problema. Agora, como nós vamos fazer? O que o regulamento permitia naquela época? Ele permitia que se usasse motores de qualquer carro da família da empresa mãe. Então, por exemplo, poderia ser um motor Lancia, poderia ser um motor Fiat, desde que fosse dentro do grupo, né? Então, poxa, pensaram, né? Houve um motor, um V6, que foi usado pela Lancia Thema de 1985 a 92, se eu não me engano. Esse motor, ele era um motor a 90 graus, uns 6 cilindros. Ele não era um motor bom como o buço a 60 era na versão normal de rua. Era um motor até, eu diria assim, pouco eficiente, né? Ele tinha 2.800 cilindradas e gerava 130 cavalos. Não era um motor propriamente eficiente. Mas, enfim, como interessava era o bloco a 90 graus, eles pegaram, e esse motor, detalhe, ele não era Lancia, esse motor era um motor, ele era conhecido como PRV, ele foi fabricado por um consórcio aí da Peugeot, a Renault e a Volvo, né? Então, os carros dessas 3 marcas foram equipados com esse motor durante muitos anos. E a Lancia acabou usando também esse motor de 85 a 92, se eu não me engano. Enfim, pegaram esse motor e falaram, vamos trabalhar esse motor. Só que, na época, a direção da Alfa Romeo não gostou nem um pouco dessa história. Falou, isso aí não pode vazar. Nós estamos correndo com um carro com motor Peugeot, Renault, Volvo, né? E aí, o que soltaram na época de história? Disseram que pegaram um motor da Montreal, que era um motor a 90 graus também, só que era 8 cilindros, tiraram 2 cilindros do motor e fizeram o V6. Essa foi a história que foi contada na época e todo mundo acreditou que isso era verdade, né? E isso só veio a história real só veio à tona depois que tinha acabado a ITC, enfim. Então, o que eles fizeram? Pegaram esse motor, esse bloco a 90 graus, e conseguiram incorporar ali esse sistema de admissão novo, e aí um carro que tinha 420 cavalos passou a 480 cavalos. E aí mudou a história, não é? O único problema é que eles demoraram um pouco nesse processo. Então, quando começou o campeonato de 96, a ITC 96, a Alfa ela entrou em desvantagem porque tinha menos potência. E eles só conseguiram usar o motor novo, esse PRV,
a partir da 8ª prova, em Silverstone. E aí acabou. Eles passaram a dominar mesmo o campeonato depois dessa prova, mas já era tarde, né? No fim desse campeonato de 96, a Alfa foi a equipe que mais venceu. Eles venceram 10 provas, a Opel 9 e a Mercedes 7. E o campeão foi o Emanuel Reuter da Opel pela regularidade dele, né? E o Nannini foi o piloto que mais venceu também com a Alfa nesse campeonato. Então, essa foi a história, a polêmica, né, toda. Mas a Alfa ganhou por causa do PRV. Na verdade, era um bloco só, isso pouco importava o resto, porque os agregados, as demais partes do motor eram muito específicas, né, de competição. Então, é isso. E assim, a Alfa Romeo, das 13 últimas corridas do campeonato de 96, ela venceu 8 delas e 6 em sequência, né? Ou seja, isso se esse motor tivesse sido introduzido talvez umas 4 provas antes, 3, sei lá, 2 a 4 provas antes, talvez eles tivessem sido campeões em 96 também, né? Bom, e para a gente só finalizar essa questão aí, aproveitando os comentários de ontem, a Alfa A155, ela foi o carro que mais venceu na história da DTM até hoje. Nenhum carro superou. Ela teve 38 vitórias em 4 temporadas e isso é um número imbatível, né? Eles consideram um número imbatível. Por isso que muita gente fala, foi até o título, né? A gente fez o banner, o Super Touring Car imbatível, né? Porque é uma marca que nunca chegaram perto dela. Bom, e a ITC de 1996, o que ela tem de muito especial para nós? Foi a prova feita aqui no Brasil. Foi a penúltima etapa do campeonato, a última foi no Japão. E nessa penúltima etapa, a gente teve a grande surpresa, né, e o prazer de ver o Max pilotando de uma forma incrível. E qual que é o detalhe da história do Max nessa corrida? Vocês lembram que eu falei que em 95, quando começou o campeonato de 96, o carro ainda estava com o buço 2.5, com 420 cavalos. Mas ele tinha já uma evolução em relação ao motor, o buço de 95. Né? O Max, nessa corrida, ele estava correndo com o motor 95. Ele não era nem o buço do início da temporada. Né? E depois veio... Ou seja, havia 2 evoluções depois daquele motor. Né, até chegar no PRV, que era o imbatível, né, o motorzão lá que, enfim, que fez o carro voltar a vencer de fato. Mas então é isso. O legal foi dessa corrida que o Max, como o Lito comenta na coisa, ele tinha, em teoria, o pior equipamento do grid, né, mas fez uma prova assim soberba e só não ganhou porque acho que a chuva parou no final, deu uma diminuída, aí o Larini conseguiu ultrapassar. Mas, enfim, então, essa prova, ela teve a pole position do Christian Danner, com uma 155. Na corrida 1, a Alfa fez barba, cabelo e bigode, né? O Nannini venceu, o Modena em segundo, o Christian Danner em terceiro. E a corrida 2, o Larini venceu, o Max chegou em segundo e o Magnussen em terceiro, com a Mercedes. Enfim, então, foi essa história aí dessa corrida, né, dessa temporada aí da ITC, que foi a última. Depois disso, os carros acabou, essa categoria acabou, os custos realmente estavam muito elevados. Na época, eram comparados com custos de Fórmula 1. Era um pouco, digamos, um pouco menos que a Fórmula 1. Mas em termos de tecnologia, os carros eram muito próximos de Fórmula 1. Acabou isso inviabilizando definitivamente, né, a categoria. Pelo menos por um tempo. A DTM parece que voltou 4 anos depois com outro formato, né? Mas é isso. Então, acho que a gente podia ir para o vídeo agora, né? Para a gente ver os 9 minutos dessa segunda corrida e ver o que o Max fez nesse dia, que foi fabuloso. Vamos lá, então? Vamos para a largada. Luz vermelha. Vamos para a segunda largada em São Paulo. ITC aqui no Sport TV, o canal campeão. Fica uma grande expectativa. Nannini e Modena na primeira fila. Os pilotos começam a acelerar. Vamos para a largada. Agora vem todo mundo no gás. Luz verde.
Modena vai ganhar a primeira posição. Modena. Nannini é o primeiro. Modena ficou por fora. Nannini é o primeiro. Danner força. Christian Danner botou pressão em cima do Stefano Modena. Alessandro Nannini fica com a primeira posição. Tá aí Ian Magnussen brigando pelas posições intermediárias. Nannini é o líder. Alfa 155 V6. Vai acelerando Sandro Nannini. Nannini na primeira posição. Olha o Ian Magnussen. Magnussen vai guiando essa Mercedes branca número 3. Lito, como é que você analisa essa largada da segunda corrida? Olha, quem veio muito bem foi o Max Wilson. Ele estava lá na 10ª posição, 9ª posição, veio bem, veio por fora. E olha o Christian. Tá o Christian homenageando o tio Emerson. Você lê à esquerda do carro a homenagem ao tio Emo. Na grama, Christian Fittipaldi. Schneider pressionado pelo Magnussen. Tem 3 carros brigando. Passou de passagem uma Alfa. E foi o Max Wilson. Passou, foi embora. Deixou a encrenca aí pro Magnussen. Vai perdendo posições Bernd Schneider. Vai perdendo posições Bernd Schneider. Tá o Schneider, vice-líder do campeonato, sendo ultrapassado por vários pilotos. Vai perdendo muitas posições, Lito. É que a pista está molhada de novo. E na pista molhada, as Mercedes perdem muito dos Opel e principalmente das Alfa. Aliás, a Mercedes ficou tremendamente decepcionada com o desempenho dos carros em São Paulo. E o nosso Max aí pegando o 4º lugar. Olha o Max. Max Wilson na 4ª posição. Nannini, Danner, Modena. O Max já passou o Leto. Leto é o 5º, Magnussen é o 6º. Vem muito bem Max Wilson. Já vem na 4ª posição, vale a torcida. E olha a encrenca lá atrás. É o Christian. Perdeu o rumo o Christian. Ele me parece que tomou um toque. Me pareceu um toque também. Também achei. Toque do Mailander. Exatamente. Vamos com Bernd Schneider. Agora, Luiz, agora fica evidenciado que a Mercedes errou ao escolher tração só nas rodas traseiras. Mesmo com todo o controle eletrônico de tração, ela não consegue acompanhar os Opel e os Alfa, que tem tração nas 4. Alessandro Nannini é o primeiro colocado. Ele que largou na pole. Já vai abrindo. Nannini ocupando a primeira posição. Está o italiano Sandro Nannini. Já venceu a primeira corrida. Estamos no início da segunda, mas já abriu uma boa vantagem na primeira posição. E vai guiando forte. Vem com faróis acesos. Vem para completar a volta. Passa na reta em Interlagos, Alessandro Nannini. Max Wilson é o 4º colocado. Danner é o 2º, Modena é o 3º. E vem para cima o Max Wilson. Parte para cima do Modena. Olha o Klaus Ludwig pressionado pelo Ian Magnussen. Ludwig e Magnussen no S do Senna. Deu Magnussen. Tem gente andando aqui fora. É o Hans Stuck. Não, foi o Dalmaz, Yannick Dalmaz. Nannini é o primeiro. Olha só como vai chegando o Max Wilson, Lito. Já chegou nessa briga. Já embutiu no Stefano Modena. Desempenho excelente desse jovem piloto brasileiro. Vale a nossa torcida. Max Wilson está na 4ª posição. Acho que não ficará em 4º por muito tempo. Ele vem para cima do Stefano Modena. Aí Ian Magnussen. Klaus Ludwig também pressionado. Você está acompanhando aqui no Sport TV as emoções do ITC. Larini vem para cima do Klaus Ludwig. É um excelente desempenho do Larini também. Ele está em 8º, tendo largado no fundo do pelotão.
Klaus Ludwig botou por dentro. Ele tentava a ultrapassagem no Ian Magnussen. Aí você vê Manuel Reuter também fazendo toda uma corrida de recuperação com o seu Opel Calibra. Já é o 10º, Luiz. Aliás, uma bela corrida de recuperação, hein, Lito? Exatamente, belíssima corrida. Enquanto isso, o seu rival na luta pelo título, Bernd Schneider, é um modesto 15º. Larini vem para cima de Ian Magnussen. Acelera Nicola Larini, ele que já foi piloto, inclusive, da Ferrari. Vem aí Max Wilson. Olha como se aproximou muito. Excelente, excelente. Ele está se aproveitando da disputa entre o Danner e o Modena para poder acompanhá-los, porque em condição normal, comparando carro por carro, ele está literalmente a pé se comparado com Danner e com Modena. Mas fez a volta mais rápida. Nannini, Danner, Modena, Wilson, Ludwig, Magnussen são os 6 primeiros. Vem Max Wilson. Vale a sua torcida, valendo a 3ª posição. Max Wilson é o 3º, Lito. Excelente, o garoto está aproveitando a melhor oportunidade da sua vida de piloto para mostrar que a habilidade ele não deve nada a ninguém. Já é o 3º colocado, Max Wilson, piloto brasileiro. E já vem para cima do Danner. E olha, Luiz, não se pode esquecer que o motor dele é o motor 95. Só 96 já tem 2 melhores. Ele já é o 2º, Lito. Olha lá. Já é o 2º. Max Wilson levantando a torcida em Interlagos. A 2ª posição é dele. Olha, ele está fazendo milagre. E olha que ele está com o spoiler esquerdo lá na frente. Está quebrado. Um pouco solto. Exatamente. 2º colocado, Max Wilson. E ele vem para cima do Nannini. Está guiando muito o Max Wilson. E ele é abusado. Ele não respeita nome, não. Tem que ser, né, Lito? Tem que ser. E olha o Reuter. Passeando fora da pista, Manuel Reuter. Mesmo assim, é o 8º colocado. Nannini é o 1º, Wilson é o 2º. O brasileiro Max Wilson guiando na 2ª posição. E vem pra cima do Sandro, hein? Vem Max Wilson, ele é o líder! Max Wilson é o 1º colocado, Lito. Olha, ele não deve estar acreditando dentro do carro. Na teoria, ele era o piloto com pior equipamento de todo o grid. Já está aí liderando a corrida e carregando 27 quilos de lastro. E vai despachando Alessandro Nannini. Vai embora Max Wilson. Max Wilson é o líder. Olha o Larini também escalando o pelotão. Ganha mais uma posição. Passou Stefano Modena. Christian Danner vai ficando. Vai perdendo diversas posições Christian Danner. A pista está mais molhada, Lito. E aí, fala o braço. Olha, Luiz, o Nannini me parece que está com algum problema. Ele está bem mais lento que o resto. O Max passou por ele com certa facilidade. O Modena está chegando. Você vê a tocada do dinamarquês Ian Magnussen. Max Wilson, brasileiro, é o 1º colocado. Vai dando Brasil nessa 2ª prova em Interlagos. Vai dando Max Wilson, mais um jovem piloto brasileiro. Mais um grande talento do automobilismo nacional brilhando agora no ITC, Max Wilson. Como o Lito já falou, com uma grande chance hoje. O Max foi vice-campeão da Fórmula 3 sul-americana no ano passado. Esse ano ele se dedicou à Fórmula 3 alemã, conseguiu 2 vitórias e agora está aí brilhando. É mais uma estrela do automobilismo que o Brasil vem descobrir aqui em Interlagos. Então agora, com a palavra, os 2 grandes personagens dessa prova, né? O Max e o Lito. Já falei o tempo todo aí, agora eu falo o Max. Bom, vamos lá. É até difícil comentar essa prova. O Lito sabe muito bem. Quando as pessoas perguntam para mim, que já corro há bastante tempo, né, falam assim, Max, perguntam, qual que é a prova mais importante da sua carreira? Eu sempre falo que foi essa prova da ITC Interlagos em 1996. E o motivo pelo qual essa corrida foi de uma importância muito grande para mim, até para vocês entenderem, 1996 foi meu primeiro ano correndo fora do Brasil, então eu tinha 20 e poucos anos na época, era uma experiência totalmente nova,
morar sozinho, longe de casa, longe da família. E foi um ano muito difícil para mim, na minha profissão. Foi um ano que eu fui fazer a Fórmula 3 alemã. E quando eu cheguei na Alemanha, a equipe que eu comecei o campeonato, o dono da equipe era um cara que não era um cara muito correto, ele estava começando no automobilismo naquele ano. Então, depois de umas 2 ou 3 corridas, eu acabei saindo da equipe. E quando eu saí dessa equipe, que ficava em Munique, na Alemanha, eu passei uma dificuldade até mesmo financeira muito grande, porque eu tinha um orçamento super justo, digamos assim, e aí acabou que eu tinha já pago uma parte da temporada para essa equipe, acabei mudando de equipe, mas enfim, a equipe que eu me mudei foi uma equipe italiana chamada Prema. Para quem acompanha um pouco o automobilismo, a Prema é uma das principais equipes hoje em dia, inclusive na Fórmula 2, que é uma categoria antes da Fórmula 1, e eu acabei me mudando para a Itália em função de estar pilotando por uma equipe italiana. Então eu passei a fazer um campeonato alemão de Fórmula 3 por uma equipe italiana que, na verdade, naquela época, era a única equipe não alemã fazendo o campeonato de Fórmula 3 alemão. E uma particularidade que essa equipe tinha, os equipamentos da categoria naquela época, todos os carros eram da Lara, um chassi de marca italiana, e todas as equipes, com exceção da Prema, usavam o motor Opel, e a Prema utilizava o motor Fiat. E o que aconteceu? A Fiat não investia tanto no campeonato de Fórmula 3 alemã, eles focavam muito mais no campeonato de Fórmula 3 italiano, e o motor da Fiat, em função disso, na Alemanha não era tão competitivo quanto os motores da Opel. Então, numa corrida normal, quando eu ia assim muito bem, eu tinha condições de andar ali em 4º, 5º, 6º, em função dessa limitação em termos de potência, comparação da Fiat com a Opel. Mas teve uma etapa que foi um pouco antes dessa etapa que a gente acabou de ver aqui em Interlagos. Aí uma coisa que eu esqueci de falar, a Fórmula 3 alemã, ela era preliminar da ITC, nas corridas na Europa. Então, a gente fazia preliminar correndo no mesmo circuito junto com a ITC. Era um evento de suporte. E em uma corrida que eu estava indo da Itália para a Alemanha, eu estava no avião, e sentou uma pessoa do meu lado que, na verdade, eu não conhecia, um italiano todo fantasiado com aqueles uniformes de corrida, e ele estava fantasiado com o uniforme da equipe da Martini, da Alfa Romeo, a equipe do Larini e do Nannini. E esse italiano se chama Dario Rossi, e ele se sentou do meu lado no avião, começou a conversar, se apresentou. Na época, ele trabalhava para a Brembo, que fornecia freios para as equipes da Alfa Romeo, e ele falou assim: olha, quando você tiver uma folguinha durante o final de semana, passa lá no box da Alfa Romeo, vem conhecer, ver os carros de perto. Como você falou, não só o investimento da ITC naquela época chegava muito próximo do investimento da Fórmula 1, mas também o acesso para dentro dos boxes era uma coisa um pouco complicada, mesmo para quem estava lá em evento de suporte, como a gente estava com a Fórmula 3. Acabou que nesse final de semana eu nem fui tentar ir no box da ITC, acabei não indo no box da Alfa Romeo. Só que essa corrida, por um acaso, ela choveu. Quando a corrida foi começar, a da Fórmula 3 choveu. E quando você tem uma situação de chuva, essa questão de potência, ela fica muito mais... A diferença não fica tão evidente. E eu acabei ganhando essa corrida. Eu tinha ganho a primeira etapa do campeonato ainda com motor Opel, e essa corrida eu acabei ganhando com motor Fiat. Quando eu estava voltando a caminho da Itália, quando estava, na verdade, no aeroporto, ainda na Alemanha, para embarcar no avião para a Itália, eu encontrei o Dario Rossi também, esse cara que eu tinha conhecido da Brembo. Ele veio me dar parabéns, sentou, eu estava sentado num banco dentro do aeroporto, ali perto do portão de embarque, e ele sentou e falou assim: Max, que legal que você ganhou, parabéns, muito bom, tal. Aí ele falou assim: você sabe que vai ter uma corrida de ITC Interlagos? Eu falei: estou sabendo. Eu sabia que nessa corrida iam ter alguns pilotos convidados. E naquele momento, das 3 marcas, que era a Mercedes, Opel e Alfa Romeo, a Mercedes e a Opel já tinham pilotos convidados. Na Mercedes, que a gente viu agora há pouco aqui, estava o Christian Fittipaldi, mas o piloto convidado era o Emerson Fittipaldi. Na equipe da Opel ia ser o Ricardo Rossetti, que já estava para andar de Fórmula 1, ou já tinha iniciado na Fórmula 1, não me lembro muito bem. Acabaram colocando o Tony Kanaan, que já estava para entrar na Fórmula Indy, e a Alfa Romeo ainda não tinha um piloto convidado.
E eu falei de brincadeira para o Dário, eu falei, Dário, faz o seguinte, fala para o pessoal da Alfa Romeo que se precisar eu corro na etapa de Interlagos, inclusive meus pais moram a meio quilômetro do autódromo, então vou a pé para o circuito. Aí ele deu risada, eu também dei risada, e eu falei isso de brincadeira porque em nenhum momento passou na minha cabeça que nenhuma montadora ia colocar um piloto convidado como eu naquela época. Eu era apenas um piloto de Fórmula 3, uma categoria de formação ainda, e todos os pilotos que participavam efetivamente do campeonato da DTM eram ex-pilotos de Fórmula 1 ou pilotos que estavam para entrar na Fórmula 1, como a gente viu, estava o Jan Magnussen, que no ano seguinte andou pela equipe Stewart, o Dario Franchitti, que era um outro piloto também em evidência, que estava ali na boca de entrar para a Fórmula 1, que acabou indo para a Fórmula Indy. Mas, de qualquer maneira, eu falei isso com o Dario brincando e continuamos a conversar sobre todos os assuntos. E aconteceu a seguinte coisa. Quando a gente foi entrar literalmente no avião, quando a gente estava no portão de embarque, o Dario me chamou de novo e me apresentou para um senhor chamado Giorgio Pianta. Eu não sei se talvez vocês já ouviram falar, mas na época o Giorgio Pianta era o chefe da Alfa Romeo Motorsport. E naquela época, a gente está falando de 1996, esse senhor já devia ter aí 70 e poucos anos, por volta disso, alguma coisa assim. E o Dario me apresentou, e o seu Giorgio Pianta, ele veio para mim e falou assim, Max, ele sabia o meu nome, por um acaso, ele falou assim, olha, fazia mais de 10 anos que a gente não ganhava uma corrida de Fórmula 3 aqui na Alemanha. E quando ele falou, a gente é o grupo Fiat Alfa Romeo, não ganhava na Fórmula 3 alemã, fazia já 10 anos naquela época. E aí o Dario falou assim, olha, seu Pianta, o Max falou que se precisar ele corre Interlagos. Eu dei risada, porque eu falei isso com um tom de brincadeira. Aí o seu Giorgio Pianta pegou, me deu um cartão business card, e ele falou assim, olha, me liga. Eu falei, tá bom. Aí ele embarcou, eu embarquei também, fomos para a Itália, cheguei na Itália, fui para minha casa e... Aí passaram-se mais ou menos uns 2 dias e eu pensando comigo, falei, poxa, eu nem vou ligar, porque é capaz de ele nem lembrar quem eu sou. E ele também não vai me colocar para correr. Mas eu pensei assim, poxa, se eu não ligar, é quase que uma falta de educação você não dar um retorno de uma situação dessas. Acabou que eu liguei muito mais para dar uma satisfação, digamos assim. Ele foi muito simpático, ao mesmo tempo muito curto nas palavras e falou assim, Max, faz o seguinte, pega um trem e vai para o endereço tal, que ficava perto de Milão, na equipe JAS, J-A-S, que é a equipe que era a equipe que fazia esses carros não oficiais da Alfa Romeo. Aí eu peguei, fui para lá, fiz o banco na equipe. Quando eu cheguei na equipe, eu já não acreditei na estrutura, mesmo numa equipe não oficial, toda a estrutura que aquela equipe tinha. E aí vou tentar resumir a história. 2 dias depois disso, tinha um treino em Mugello, que é um circuito que eu não andava, e além de ser um autódromo que eu não conhecia, nunca tinha andado em Mugello, é um dos circuitos, até hoje, eu considero o Mugello um dos circuitos mais difíceis, tecnicamente falando, para pilotar. É um circuito que tem subida, descida, curvas cegas, curvas de alta velocidade, e eu estava me vendo ali numa situação que, um circuito que eu não conhecia, num carro de turismo, que eu nunca tinha andado no carro de turismo na vida, até então só tinha andado de Fórmula, e vendo ali no treino, era um treino coletivo, pessoas que eu via na televisão, Christian Danner, Nannini, Larini, Companhia Limitada, ex-pilotos de Fórmula 1 que eu assistia quando criança. Então foi uma situação bastante intimidadora para mim, assim. De qualquer maneira, eu peguei, no horário que meu carro ficou pronto, eu fui para o circuito, achei extremamente diferente do que eu estava acostumado, um carro de turismo. Esses carros de TC, como o Lito falou na transmissão, eles tinham tração nas 4 rodas, ABS, controle de tração, suspensão ativa, e era um carro de turismo. E assim eu senti muita dificuldade, eu dei pouquíssimas voltas no primeiro dia de treino, eram 2 dias de treino, eu dei acho que umas 4, 5 voltas, e meu carro quebrou. E acabou que eu fui andar só no dia seguinte. No dia seguinte eu estava no box, me sentindo mal, de tão nervoso que eu estava, tenso com aquela situação, ainda mais por ter andado um dia anterior e ter tido muita dificuldade com o carro. Eu estava no box um pouco antes de começar os treinos, um piloto que eu também só conhecia pela televisão, que era um ex-piloto de Fórmula 1, chamado Christian Danner, que inclusive na etapa de Interlagos, que a gente acabou de ver, ele fez a pole. O Christian chegou até o meu box, ele não era da minha equipe, ele era de uma outra equipe oficial da Alfa Romeo, e se apresentou. Oi, Max, tudo bem? Prazer, eu sou o Christian, me apresentei e tal. Aí ele falou assim, como é que tá? O que você achou
do treino de ontem. E o Christian, na época, eu vou chutar, ele devia ter uns 40 anos de idade e eu tinha uns 20 e poucos anos de idade. Então, eu já era um cara um pouco mais velho, mais experiente, e eu via ele ali como quase que um pai, digamos assim. Eu falei, olha, e eu não tinha intimidade nenhuma com ele, não conhecia ele, na verdade, pessoalmente. Eu falei, Christian, na verdade, eu estou tendo muita dificuldade com esse carro, eu achei muito difícil. Ele chegou e falou para mim, olha, Max, quando eu andei a primeira vez também achei difícil, mas fica tranquilo, vai com calma, que daqui a pouco você acostuma. E com essa conversa, meu coração veio de 180 para 80, me acalmou. E aí, quando eu conversei com ele, começou o treino, eu sentei no carro muito mais relaxado, em função desses 5 minutos de atenção que ele deu para mim. Sentei no carro e comecei a andar melhor. Fui me acostumando, me acostumando. Quando chegou no final desses testes, no final desse dia, o pessoal da Alfa Romeo falou, olha, se você quiser, você está contratado para correr Interlagos. Então, foi a primeira vez que eu fui contratado, que eu recebi uma remuneração para fazer uma corrida, foi justamente nessa corrida de Interlagos. Mas o ponto que essa corrida, eu digo que foi a mais importante da minha carreira, é porque, como a gente sabe, quem acompanha um pouco o automobilismo é um esporte super caro. Eu não venho de uma família financeiramente adequada, digamos assim, para esse esporte. Então, eu vinha passando por muitas dificuldades financeiras, inclusive o campeonato da Fórmula 3 alemã dessa temporada eu não terminei, porque o dinheiro que eu tinha para fazer o campeonato acabou antes do campeonato acabar, principalmente em função de eu ter mudado de equipe, mudado de país e tudo mais. Então, quando eu vim para essa corrida de Interlagos, eu tinha uma situação assim, que se eu andasse bem nessa corrida, eu teria uma chance de dar sequência na minha carreira, e se não andasse bem, a minha carreira ia acabar. E quando eu fui para essa corrida, eu vi que a expectativa que eu tinha era muito maior de não andar bem do que de andar bem, em função de, primeiro, eu não ter experiência nenhuma com esse tipo de carro. Segundo, pilotos que eu ia competir muito, muito mais experientes e renomados e com tudo mais do que eu. E eu estava com um carro, como o Lito falou na transmissão, e você contou um pouco da história desse carro. Parte eu conhecia e parte eu não conhecia, mas esse carro realmente era de um ano anterior. E eu vi aquela combinação de coisas assim que, poxa, para andar bem vai ter que acontecer uma coisa muito diferente. E acabou que nos treinos eu andei relativamente ali no meio do pelotão, que para mim já foi uma surpresa, porque esse carro em particular, essa equipe, assim, andava normalmente mais ali perto das últimas colocações. Na primeira corrida eu cheguei, se não me engano, em nono, de 24 carros que tinham. E na segunda corrida, quando a gente estava literalmente no grid, começou a chover. E um pouco antes, desculpa, uma coisa que aconteceu no Armap, esse carro que eu estava andando tinha uma potência um pouco menor do que os outros, em função do carro ter sido do ano anterior, tudo. E essa questão de potência, principalmente num circuito como Interlagos, aparece muito mais nos trechos de reta. Na parte de miolo, você ter menos potência atrapalha também, mas atrapalha principalmente nas retas. Então, no Armap de manhã, eu via que eu perdia muito tempo na reta. E naquela época, várias categorias, até mesmo a Fórmula 3, então isso foi uma coisa que eu vou falar agora que me ajudou muito, a relação de câmbio era livre. Então você tinha lá 5, 8 opções para a primeira marcha, da mesma maneira para a segunda, para a terceira, para a quarta, e você podia mexer na relação de câmbio. E eu cheguei para o meu engenheiro na época, eu falei, olha, eu acho que a gente deveria alongar as marchas mais curtas e encurtar as marchas mais longas. Porque o gap, a queda de giro de uma marcha para outra, quanto menor ele for, principalmente nas marchas mais altas, quarta, quinta e sexta, melhor. Porque um carro com menos potência, quando você está em primeira e segunda, comparando com um carro que tem 30, 40 cavalos a mais, não dá tanta diferença em aceleração. Mas quando você está lá perto de 200, 230 km por hora, já na quarta, quinta, sexta marcha, essa diferença começa a aparecer um pouco mais. Então, alongando as marchas mais curtas entre primeira e terceira e, consequentemente, diminuindo o gap, ou seja, o quanto o giro cai quando você troca de quarta para quinta ou de quinta para sexta, em vez de cair, por exemplo, 1.500 giros, cair somente 1.000 giros, você acaba se mantendo ali numa faixa de potência um pouco melhor. E eu pedi para fazer isso para a corrida. E quando eles mexeram nessa relação de câmbio, na corrida, na primeira bateria que foi no seco, que eu cheguei em nono, eu já achei uma melhora. E na segunda bateria aconteceu uma coisa que não é falar de Fórmula 1, de religião, mas para mim é uma coisa de Deus, começou a chover.
E quando começou a chover, essa falta de potência, de novo, ela fica muito menos importante. E eu tinha uma relação de câmbio que, para chuva, é uma combinação muito boa, de você ter as marchas curtas um pouco mais longas, então você não tem aquela entrega de potência tão brusca, e você consegue dar o pé um pouquinho antes, que o carro não estaciona tanto. E a parte das marchas mais longas, eu já tinha solucionado em função da mesma mudança de relação de câmbio. E quando começou a chover também, uma outra coisa que veio muito ao meu favor, por um lado eu não tinha experiência com esse tipo de carro, eu tinha muito menos experiência do que todos os outros pilotos que estavam ali competindo, mas eu tinha o conhecimento do circuito de Interlagos na chuva. Então eu sabia quais partes do circuito tinha mais aderência, tinha menos aderência, e foi este o motivo pelo qual, esse não, né, mas esse foi um dos motivos que fez com que, principalmente no começo da corrida, eu comecei ali a passar 1, 2 carros por volta. Eu acho que se a corrida não tivesse parado de chover, mais ou menos na metade da corrida, essa corrida deve ter durado mais ou menos, vou chutar, uns 40 minutos, eu acho. Mais ou menos na metade da corrida parou de chover e o circuito começou a secar. Se não fosse isso, eu acho que eu teria uma chance muito grande de vencer a prova, porque quando estava molhado, eu estava ali 5, 6 segundos à frente do segundo colocado. Aí começou a secar, e obviamente no seco essa diferença não só de potência, porque não era só a falta de potência em relação aos outros carros. Tinha outras questões de aerodinâmica, de suspensão, que também era do ano anterior, desse carro que estava andando. E durante a prova, vocês quebraram o galho e não mostraram, o Larini chegou em mim, o pessoal da equipe falou assim, olha, troca de lugar com ele, porque obviamente ele está disputando o campeonato, você está fazendo uma etapa só, e eu nem contestei. Se não tivesse me pedido, eu faria a mesma coisa, deixei ele me passar. Embora eu acho que ele me passaria de qualquer maneira se eu tivesse entrando na disputa com ele, que eu não entrei. E acabei chegando na segunda colocação. E para mim, assim, uma corrida que eu considero até hoje como a corrida mais importante da minha vida, pilotando um Alfa, que para mim, daquele momento, eu já gostava dos carros Alfa Romeo já antes disso. Mas, obviamente, quando eu tive a oportunidade de fazer a corrida, que, como eu disse agora há pouco, para mim foi a corrida mais importante da minha carreira, numa Alfa 155, esse carro eu tenho no meu coração, essa marca também, para o resto da minha vida. Obrigado, Max. Excelente, excelente. Muita coisa que a gente nem imaginava. Poxa, essa história, eu nunca vi isso em lugar nenhum, né? Pouco se fala esses detalhes aí que você contou. Maravilhoso. Isso aí já vai ficar na história do nosso clube, esse depoimento seu. Fantástico, fantástico. Parabéns. Foi obrigado, soberbo. Obrigado. E para completar, né? Muito obrigado. E uma coisa muito legal é que graças a essa corrida foi transmitida pelo Sport TV, que muitos anos depois, eu já era amigo do Lito nessa época, mas muitos anos depois a gente veio a trabalhar junto no Sport TV, então é muito legal essas coincidências da vida. Eu acabei, em função dessa corrida, conseguindo patrocinadores, parceiros, para dar sequência na minha carreira. Então, no ano de 97, eu fui para a Fórmula 3000, que é equivalente à Fórmula 2 de hoje em dia, muito em função dessa corrida. Então, realmente, foi uma coisa assim, extremamente importante. E, como eu falei, o Lito sabe muito bem disso. O Lito, até alguns anos atrás, o Lito é correspondente da Autosport inglesa, da revista Autosport inglesa. E um jornalista, através do Lito, pediu o meu contato e me perguntou qual que foi a corrida mais importante da sua carreira. E eu falei justamente essa corrida. Então, eu estou falando isso porque não é porque hoje eu estou conversando com vocês do Clube da Alfa Romeo que eu estou falando que essa corrida é a mais importante da minha carreira. Essa corrida, de fato, foi a mais importante da minha carreira. Se não fosse essa corrida, talvez minha carreira tivesse terminado lá em 1996. Fantástico. Muito legal. O Lito, quer comentar alguma coisa sobre os comentários aí do Max? Algumas coisas, né? Algumas divagações, né? O Max sempre foi um piloto de muita luta, né? Ele não teve assim o berço de ouro de muitos outros pilotos. Quando eu o conheci, eu já tinha ouvido falar, através de um amigo comum, Mário Patti, Queco, saudoso, que tinha sido
chefe de equipe do Max na Fórmula 4. Ele tinha guindado o Max do kart para a Fórmula 4, porque não havia dinheiro, né? Mas antes disso, antes dele levar o Max para a Fórmula 4, eu conheci o Max numa corrida de rua. Acho que foi em Vitória, se não me engano. Era a primeira corrida dele de Fórmula 4. Acho que é a primeira corrida de carro, né, Max? Sim. Com o carro do Minelli, do Zé Minelli. Exatamente. Juntavam-se aí dois apaixonados, competentíssimos, e que só tinham a paixão, né, e o conhecimento e suas habilidades para fazerem disso uma coisa mais palpável. E eu fazendo ali a ronda dos boxes, né, porque como comentarista eu tinha que falar com todos os pilotos, saber de tudo, né? Quem era, principalmente na categoria como a Fórmula 4, sempre aparecia gente nova, né? Então precisava saber quem era, quem não era, o que tinha, o que não tinha. E cheguei lá, estava o Max com o carro do Zé Minelli. E as provas de rua, elas têm uma coisa em comum com as corridas no molhado, né? Pelas dificuldades, pela pouca aderência, porque não é um asfalto que está emborrachado por pneus de competição. Ali você mistura pneu de carro de rua, de táxi, de ônibus, óleo. Quer dizer, é aquela condição do asfalto que a aderência cai. Então, isso abre a janela para o talento aparecer mais. E eu me lembro que o Max fez a corrida dele, não dava para ir muito à frente, mas me deixou bastante impressionado. E depois surgiu essa oportunidade de vê-lo lá no ITC. E era uma época também que o Sport TV estava começando, as coisas eram muito mais... Também dentro desse padrão, o Sport TV não tinha as verbas de que dispõe hoje, era um canal feito na base da empolgação. O narrador dessa corrida, hoje, uma das grandes estrelas, Luiz Carlos Júnior, talentosíssimo, como já se via nessa transmissão, apaixonado também por todos os esportes, também pelo automobilismo. Na época, a gente fazia um pouco de Fórmula 1, que a Globo deixava para a gente lá. Então, fizemos essa corrida. E a gente tinha um programa, na época, que era se não me engano, o Motorsport News, que era um programa que a gente recebia da Inglaterra, e eu e o Luiz fazemos aqui uma adaptação, fazemos uma narração em português de um programa que, na verdade, era em inglês. E o Edu, que na época era estagiário, também jornalista brilhante, tem hoje um documentarista aí privilegiado, ele se empolgou com aquilo, com aquela possibilidade, e a gente já tinha feito no Motorsport News, às vezes aparecia alguma pequena coisa, alguma pouca coisa da Fórmula 15 alemã. Então, o Max, entre nós ali, eu já conhecia, o Edu começou a conhecer, o Luiz também. O Edu falou, poxa, vamos fazer um Motorsport News nosso, vamos fazer um programa nosso, não vamos fazer mais uma edição dos ingleses. Aí eu falei, vamos sim. Aí chegamos com armas e bagagens. Armas e bagagens significava microfone, uma câmera e um cameraman. E a gente ficou muito em cima ali do trabalho do Max, mostrando como era o volante, que naquela época ainda a gente mal estava saindo da época do volante que só virava, só fazia isso, ele tinha um volante começando a eletrônica, né? Bom, e no final a gente fez um programa que parecia o Max Wilson Show, né? Só deu o Max, porque além de ele nos ajudar muito com todas as ilustrações do que era o carro, do que não era, a corrida dele foi espetacular. E esse programa foi, para mim, e para muita gente dentro do canal, a melhor edição do Motorsport News. Maravilha. Lito, Max, a gente pode abrir para perguntas para vocês? Lógico. Essa é a melhor parte. Eu já tenho uma pergunta. Você acabou de falar no começo que o Lito é jornalista há 50 anos. Eu não sabia que ele tinha começado com 4 anos de idade a trabalhar. Isso eu já fiquei impressionado, Litão. Você é um cara dedicado desde criança, hein? O Lito comecei bem. Bom, pessoal, gente... eu não sei exatamente como que a gente pode fazer essa parte de perguntas e respostas aqui. Gustavo, você tem alguma sugestão? Porque se a gente desbloquear o microfone de todo mundo, pode dar confusão. Muita gente falando ao mesmo tempo, certo? Turma, levanta a mão no vídeo. E o Gustavo controla. Pode ser. Gustavo, você consegue fazer? Consigo, só que eu não... Só um minutinho. Vai lá.
vou fazer uma pergunta, uma para cada um, eles vão pensando. Uma é o Max, depois ele comparar essa Alfa de ITC com os Stock Car de hoje, ele falar aí a diferença, a sensação dos carros aí, do que tinha, do que tem hoje. E a outra pro Lito, saber se realmente foi o excesso de dinheiro ou se foi o Bernie Ecclestone que acabou com o ITC. Quem que vai primeiro, Litão? Fala aí, Max, fala você. Bom, o carro, obviamente, por mais que a gente esteja falando do ano de 1996, e a gente já está em 2020, o carro da ITC ainda é um carro muito mais impressionante em termos de tecnologia, em termos até mesmo de desempenho, do que um carro da Stock Car, com todo respeito à Stock Car. Até porque o formato das categorias são distintos. A Stock Car tem como uma das diferenças principais em relação ao campeonato daquela época da ITC é que a Stock Car é uma categoria monomarca, os carros são todos iguais, com exceção desse ano de 2020, que ainda não começou, mas até 2019, carro, motor, câmbio, tudo igual para todas as equipes. A ITC era um campeonato multimarca, então era um formato completamente diferente. Para vocês terem noção, no ano de 1996, ou seja, 24 anos atrás, a pole position daquela etapa, que foi feita pelo Christian Danner, foi 1 minuto e 32 e alguma coisa. Hoje, a Stock Car, 24 anos depois, com um carro com mais potência, a Stock Car tem mais potência do que um carro de ITC daquela época, vira na pista de Interlagos mais ou menos 1 minuto e 36, ou seja, a gente está falando de 4 segundos, isso sem levar em consideração que o circuito de Interlagos de 1996 para o circuito de Interlagos de 2019, vamos falar assim, deve ser uns 2 segundos mais lento aquela configuração do circuito de Interlagos. E quando eu falo configuração, não é que o circuito mudou o layout, mas mudou o asfalto, mudaram as zebras, que naquela época você tinha as zebras nos mesmos lugares, mas você não podia encostar nas zebras em alguns pontos do circuito. Hoje as zebras são muito mais utilizáveis do que naquela época. Então a gente está falando de um carro de 24 anos atrás, por baixo, aí, uns 4 segundos mais rápido do que um carro de Stock Car. Mais uma vez, lembrando, não estou de forma alguma tirando nenhum mérito da Stock Car. É um outro formato, é uma outra categoria, mas realmente é um carro completamente diferente, isso sem falar na parte de tecnologia. Tração nas 4, controle de tração, vários mapas de ABS, suspensão ativa. Então, assim, realmente são carros completamente diferentes, mas aquele carro da ITC realmente é um carro muito mais evoluído, apesar de a gente estar falando de um carro de 24 anos atrás. Legal, legal. Qual era a pergunta para mim mesmo? Toninho? A pergunta é saber se foram os custos elevados que acabaram com esse. Ou foi o Bernie Ecclestone que para não tirar da Fórmula 1? Não, foi exatamente isso. Foi exatamente isso. O ITC estava construindo uma concorrência muito, muito intensa para a Fórmula 1 e estava tirando as verbas. Você estava lá com 3 montadoras fortes, tá? E a Fórmula 1 já estava começando a entrar na espiral inflacionária, que acabou se tornando um problema, né? E estava consumindo muita verba. E ele estava construindo a fortuna dos donos de equipes na época. Ele precisava ter mais verbas, ele precisava fidelizar as equipes, era uma época de contratos novos, né? Criando o Pacto da Concórdia, essas coisas todas. E ele precisava de dinheiro até para fazer as manobras políticas dele. E ele acabou com a categoria, como ele acabou depois com o Mundial de longa duração, né? O Mundial de Esportes Protótipos. Ele agora, como ele deu uma declaração anteontem, que no tempo, se ele estivesse ainda à frente da Fórmula 1, ele teria esmagado a Fórmula E, não teria deixado ela crescer, que hoje, de fato, ela é uma concorrência séria para a Fórmula 1. Pode não ser em termos de público ainda, pode não ser em termos de espetáculo, também que isso depende do olhar que cada um dedica à Fórmula E e à Fórmula 1, mas é uma categoria que, principalmente agora, nesses tempos de crise que a gente já começou a enfrentar, vai deixar a Fórmula 1 numa situação incômoda em termos de concorrência. E essa sempre foi a forma do Bernie Ecclestone solidificar a Fórmula 1. Foi exatamente isso que você perguntou. Ele esmagou a ITC. A ITC era a Fórmula 1 com teto.
como o Max falou, como você vê, toda a sofisticação que ela tinha era realmente uma categoria espetacular. E ela tinha passado de DTM, que era o Campeonato de Turismo Alemão, para o Campeonato de Turismo Internacional. Já estava num status mais representativo. Então, ele deu com um taco de beisebol na cabeça do ITC. Obrigado. Queria agradecer aí a participação de vocês e reforçar a admiração por ambos, hein? Obrigado, viu? Muito obrigado. Bom, mais alguém quer fazer pergunta? Acho que é melhor, ao invés de abrir o microfone de todo mundo, se alguém quiser sinalizar, levantar a mão. Natália aqui, ó. Vamos lá, Natália. O Max e Lito, sou fã de vocês dois aí, adoro vocês. Obrigado. Obrigado. O Max ou o Lito pode me responder. Qual a relação peso-potência entre a ITC e a Stock Car de hoje? Relação peso-potência. Eu não tenho ideia. Eu não sei quanto pesava. Não deve ser tão distante uma categoria da outra. Eu diria que talvez o carro da ITC seja um pouco mais leve do que o carro da Stock Car, acredito eu. Por outro lado, tinha um pouco menos de potência, um pouco menos de torque. Então, deve ser a relação peso-potência. O carro da Stock Car pesa mais ou menos 1.300 quilos e tem aí por volta de 480 cavalos a 500 cavalos. A Stock Car é uma categoria que varia um pouco de potência de circuitos para circuitos, mas a gente anda por volta de 480 cavalos. Os carros da ITC naquela época tinham por volta de 460 cavalos, mais ou menos, um pouco menos, mas eu acho que os carros eram um pouco mais leve também do que os carros da Stock Car, mas eu de cabeça também não lembro exatamente o peso dos carros da DTM. A única coisa que eu me lembro desse sentido é que o meu carro era mais pesado do que os outros. Então, a relação os carros eram praticamente iguais. Então, muito parecidas. A ITC era mais rápido, realmente. Não tem a menor dúvida. E, principalmente, você não pode esquecer que, se por um lado eles tinham a liberdade de usar tecnologia de material mais avançada, só de transmissão eles tinham 3 diferenciais. Tinha tração nas 4. E o câmbio variável, aí podia usar qualquer marcha, é muito importante isso. Sim. Se bem que Por favor, Max. Não, desculpa, pode falar, Lito. Não, e por mais que a Stock Car, numa medida que eu considero muito inteligente, a Stock Car usa um câmbio que é muito resistente, é um câmbio que é feito para durar 4, 5 anos. É o X-Track, o X-Track, como quiser. Já não é um material tão refinado, tão voltado só para o desempenho, como era todo o material, todo equipamento selecionado pela ITC. São filosofias muito diferentes. Só o fato da Stock Car estar mais ou menos na mesma relação peso-potência da ITC, eu acho que mostra a competência do pessoal que idealizou a Stock Car, porque é uma categoria que não tem fábricas. Não, e além disso, né, Lito? Opa, desculpa. Pode falar. Não, além disso que o Lito acabou de falar, né, realmente você pensar, quando eu falo assim, o carro da Stock Car deve ser por volta de 4 segundos mais lento do que um carro de ITC, mas vale a pena lembrar que os carros da Stock Car, quando foram fabricados em 2009, ele custava R$250 mil. Um carro de ITC custava milhões e milhões de dólares, até porque o euro não tinha sido inventado naquela época ainda. E um outro detalhe em relação a essa questão do peso-potência, eu acredito que a relação peso-potência desses dois carros sejam muito parecidas, mas tem uma coisa que é um diferencial muito grande, que é aonde está esse peso nos dois carros. Quando você tem um regulamento que você pode fabricar seu carro, você não tem que seguir aquela coisa tão engessada como é o caso da Stock Car, você pode jogar o peso aonde você achar melhor, você jogar o centro de gravidade mais baixo possível. Então, a questão peso-potência não é só o peso e a potência, mas também a distribuição e a localização do peso de cada carro. Tá bom, então acho que a relação era dólar-vitória, né? Por aí. Como é hoje, bem próximo disso. Sempre essa é a relação real de qualquer ramo do automobilismo. O Wilson Fittipaldi tem uma frase... Já passei por isso. O Wilson Fittipaldi tem uma frase que eu acho monumental. Ele fala, engana-se quem acha que o combustível do automobilismo é a gasolina.
É o dinheiro. É o dinheiro. Obrigado, obrigado. Imagina, amigo. Temos mais alguma pergunta? O André está levantando a mão aqui, Gustavo. Eu vou aproveitar, Gustavão, eu vou fazer uma pergunta para os dois também, vou fazer por atacado. Se você me permitir, eu gostaria de compartilhar minha tela aqui para mostrar um negócio para o Lito e para o Max. Eu já estou vendo coisas que me interessaram aí nessa parte aí. Mostrar como eu sou fã dos dois. Aí uma foto com o meu filho. Ah, que legal. Não sei se vocês estão Isso vendo. foi Interlagos. Foi Interlagos na saída de 2018, acho. Vocês estavam cansados do dia inteiro lá de trabalho. Eu falei para o Max, Max, tira uma foto do meu moleque. Aí você falou, chamou o Sérgio, chamou o Lito. Que legal. Estou escondido ali, ó. Estou escondido ali do lado, atrás da... Aqui, ó. Aí o Litão. Obrigado. Legal. Imagina, muito bom, muito legal, muito legal. Queria fazer uma pergunta para os dois aí. Ô, Max, eu tive a oportunidade de conversar informalmente com dois pilotos que me chamaram a atenção. Um que chegou a pegar pódio em Fórmula 1 e depois fez uma boa carreira na Indy, na kart. E outro que fez muito mais sucesso na kart do que na Europa. E os dois me chamaram a atenção pelo seguinte: eles perderam completamente o interesse de guiar carros de turismo, né, carro de rua, né? Perderam interesse pelo hábito de guiar. Por motivos diferentes, mas um que me chamou muita atenção foi o que me falou que depois que você chega e senta num carro que é o ápice da tecnologia de 4 rodas, né, você perde o prazer de guiar um carro normal. E você teve essa oportunidade, né? Você guiou Fórmula 1 e você guiou kart também, numa época que a kart estava muito forte, né? Com carros rápidos, tudo bem, muito mais pesado que a Fórmula 1, mas também rápido, com outra configuração. Eu queria saber qual que é a sua relação, se você tem essa paixão que todos nós temos aqui com o carro, né? Eu sei que você já falou da Alfa Romeo, nós todos gostamos um pouco, mas eu queria saber um pouco dessa sua relação com o carro. E para o Lito, se eu puder fazer também, eu sei que o Vanderlei falou alguma coisa parecida com grana aqui, mas eu sempre traço um paralelo histórico com as categorias. E eu não sei se é coincidência ou não, eu queria que você me ajudasse a entender isso, mas me parece que quando as categorias atingem o ápice do desenvolvimento tecnológico, elas começam a entrar em declínio, porque a manutenção desse investimento se torna inviável para mais de 2 categorias, né? Isso aconteceu no WTC, aconteceu em Rally, acontecendo no próprio WEC, né, que a gente está vendo agora, uma reformulação que está acontecendo isso, e muito provavelmente a gente vai chegar nesse momento da Fórmula 1, que já está na discussão de revisão de orçamento. Coincidentemente ou não, essas coisas aconteceram depois que a FIA começou a regular todos esses campeonatos, né? Então não sei o quanto que a FIA também atrapalha nesse cenário ao invés de ajudar. Minha pergunta para os dois aí, obrigado pela participação, foi sensacional, tá? Obrigado mesmo. Imagina. Só me tira uma dúvida. Quando você se refere a carro de rua, você quer dizer carro de rua para andar na rua ou carros de corrida de turismo? Eu não entendi. Não, de andar na rua mesmo, que nem todos nós somos poucos doentes, né? Aqui de gostar de carro velho, com uma dor de cabeça que gasta dinheiro. Não, entendi. Não, eu na verdade, a sequência da minha carreira, digamos assim, começou quando eu era criança. Eu primeiro sou apaixonado por carro, sempre fui desde criança. Daí veio a minha paixão pelo esporte, pelo automobilismo. Então, eu conheço também, por um acaso, você citou 2 pilotos que você falou que falam que não tem vontade, o prazer de dirigir na rua. Eu conheço vários pilotos que não gostam de dirigir na rua. Eu, por um acaso, gosto. Eu gosto de dirigir, eu gosto de carro, diferentes tipos de carro, desde os carros mais top que existem. Eu, por exemplo, tenho um Gol, que foi o meu primeiro carro, que eu também tenho o prazer de andar com ele também, guardo e cuido, tudo. Então, eu gosto, mas, obviamente, uma coisa que muitas vezes as pessoas me perguntam poxa, às vezes o cara anda comigo na rua e fala assim, pô, mas você não é normal, não faz nada de... são mundos diferentes. Então, eu não misturo... Uma coisa, para mim, pelo menos, não se mistura a outra. Eu, quando estou competindo, quando estou no carro de corrida, é um mundo. Quando eu estou na rua, é um outro mundo. Lógico, eu, como gosto de carro, dou uma aceleradinha daqui até ali, só para sentir aquele empurrãozinho quando você está no carro mais legal, tudo. Isso eu gosto da maneira segura, mas eu gosto de dirigir. Eu não gosto só de pilotar, eu gosto de dirigir também. Mas eu conheço também, como você acabou de mencionar, esses dois eu conheço
um monte de pilotos que não têm paciência, que não gostam, e eu nem sei se te dizer se tem relação porque pilotam carros de corrida ou carros Fórmula 1, Fórmula qualquer coisa. Eu, na verdade, acho que nem sei se tem essa correlação. Eu, por um acaso, gosto das duas coisas. O André, repete a pergunta para mim, por favor. Estava vendo aí muito focado na resposta do Max, me lembrando aqui de vários pilotos que não guiam na rua, não guiam, alugam o carro e falam, você dirige. Não dirige. Já vi vários. Mas qual era a sua pergunta para mim mesmo? E não guiar, acho que é até normal, viu, Lito? Às vezes até a gente prefere andar de metrô do que guiar em São Paulo, mas não gostar de carro seria a mesma coisa se tivesse a oportunidade de conhecer o Hugh Hefner e imaginar que o cara era gay, né? Então, essa é a analogia que você tem. O seu ídolo não gosta de carro, você fala, porra, bichão. Conversa com o Piquet, com o Emerson, até hoje eu sou viciado em carro, mas acho que é da linha do Max. Você começa primeiro a gostar de carro, depois você chega no ápice que é o automobilismo. Mas, Victor, minha pergunta para você era uma observação que eu vinha fazendo nas categorias, né? E quase todas elas têm uma linha de evolução muito parecida, né? Ela chega no ápice do seu desenvolvimento tecnológico. Sim. Né? Tá falando da espiral inflacionária. É isso aí. O negócio é o seguinte, o dinheiro acaba sendo uma armadilha para várias categorias, mas também é um problema sempre de equilibrar. Tá? Você não pode fazer automobilismo sem dinheiro. Então, você logo no inicial, no conceito inicial, você tem que definir o que você vai fazer. Se você vai fazer um ITC, se você vai fazer um Stock Car. Eu acho a Stock Car muito bem dirigida dentro da proposta dela, que é limitar. Se você não limitar os custos, se você não limitar os gastos, um dia essa categoria vai se tornar inviável. Como hoje em dia a Fórmula 1 viu que ela é inviável. Hoje, para você fazer, botando aí R&D, quer dizer, pesquisa e desenvolvimento, em suma, uma fábrica, uma Mercedes, uma Renault, uma Ferrari, gastam, para fazer um motor, ano a ano, elas gastam 1 bilhão com B de dólares. Isso não é aceitável, isso não é viável, isso não é sequer imaginável. Então, o resultado é que entrou na espiral inflacionária que uma equipe pobrezinha, entre aspas, é uma equipe que tem 100 milhões de dólares. Quer dizer, são 100 milhões de dólares para frequentar as últimas filas do grid, para não ter a menor chance de chegar entre os... Não na vitória, não, de chegar entre os 6 primeiros. Isso é viável, isso é real. Então, isso Posso passar uma informação? Por favor. Acá estou olhando na internet, o ITC é dado por 1.000 quilos de peso na época. Que legal. Que bom, mais leve que Stock Car mesmo. Sim. Muito bom. Só isso. Isso já explica bastante a diferença de tempo. Mas voltando, você vê um carro que é praticamente nas mesmas dimensões da Stock Car, que tem 3 diferenciais, que era para ser bem mais pesado do que um carro da Stock Car em condições iguais. Você vê esse carro ser 300 quilos mais novo, o mais leve, desculpa, aí você vê o que tem de investimento num carro desse. E se ele era, vamos dizer, na época, a Fórmula 1 coberta, ela teria o mesmo destino que a Fórmula 1 tem agora, se tornar inviável. Essa questão, né, Lito, que você está falando é realmente assim. E uma coisa que, pelo menos na minha visão, muitas pessoas me perguntam, poxa, qual que é o melhor caminho? Por que a Fórmula 1, como o Lito falou, não tem cabimento uma equipe pequena ter que investir 100 milhões de euros, de dólares, seja do que for, uma equipe grande, quase 1 bi. Realmente não tem nenhum cabimento isso. E, na minha visão, tem alguns fatores que fazem com que isso seja de uma maneira totalmente, ao meu ver, errada, ruim para o esporte, mas vem muito em função do regulamento. O que você pode usar de peças, de materiais, de tecnologia. Isso, obviamente, impacta diretamente o quanto custa uma categoria ou não. Eu lembro que, por exemplo, uma categoria que me vem muito à cabeça, eu corri de Fórmula Indy
e a Fórmula Indy até hoje não é muito diferente disso. Se você tem uma equipe que tem investimento de 10 milhões e uma equipe que tem investimento de 20 milhões, ou seja, o dobro, elas vão andar muito próximas em relação, comparando a Fórmula 1, por exemplo. Porque o regulamento, se você tem 10 ou se você tem 20, não muda tanto o que você pode fazer. Você só vai ter acesso a esse tipo de material para você construir motores, ou chassis, ou suspensão, qualquer coisa assim. A Stock Car é um outro exemplo disso. Você tem uma diferença hoje de, sei lá, quase 50% em termos de orçamento da equipe que tem um orçamento maior da equipe que tem um orçamento menor, mas em função de todo mundo ter acesso a pelo menos o mesmo material ali em termos de carro, isso faz com que uma equipe às vezes pequena chegue na frente de uma equipe grande. Então, essa parte de como o que você permite fazer nos carros, não só em termos de quanto você pode mexer, não mexer, mas também em termos de materiais, em termos de tecnologia, isso tem um impacto direto com a relação que isso vai custar para as equipes e, consequentemente, para a categoria. E a gente sabe que essa parte do custo realmente é um dos motivos principais que faz com que várias categorias que em algum momento começam a tomar um formato, se você libera muito regulamento para você investir muito dinheiro em desenvolvimento, em tecnologia, acaba ficando um custo inviável e muitas vezes faz com que as categorias acabem. E é um problema muito grande você manter o equilíbrio disso. Você vê, por exemplo, você tem as marcas. As marcas estão ali, as montadoras, elas não estão ali pelo amor ao esporte, elas estão ali pelo amor às vendas. Estão fazendo o trabalho delas. Eu não estou dizendo que elas estão erradas, não estão de jeito nenhum. Mas elas estão ali vendo aquilo como investimento tecnológico, sim, que ajuda muito a pesquisa e desenvolvimento, e marketing, consolidação de marcas. Tem aquele velho ditado, né? Vencer no domingo e vender na segunda. A Mercedes sempre foi um carro preto. Aí começou a correr com a McLaren, que na época era cinza. 90% dos carros da Mercedes passaram a ser cinza, aquele prata. Tem, sim, um reflexo muito grande no desempenho comercial das marcas, das montadoras, a Fórmula 1. Então, elas começam a injetar. Se elas estão perdendo, elas começam a injetar mais dinheiro para se tornarem mais competitivas, para passarem a vencer, para passarem a vender. Se a organização da categoria não mantiver com pulso de ferro esse teto, não mantiver os gastos num plano muito acessível, ela, com o tempo, vai ser vítima desse investimento maior. E na hora que se tornar inviável, na hora que as fábricas começarem a não querer mais injetar tanta verba para se manter competitivas, o Conselho de Acionistas fala, escuta, essa verba que está sendo aplicada aí nessa Fórmula 1, que a gente gasta para andar atrás, a gente pode montar 2 ou 3 fábricas a mais. É verdade. Então, o que nós vamos fazer? Estou na Fórmula 1, foi um prazer, tchau, vamos embora. Ela sai, mas ela você não desinventa a tecnologia. Aquilo permanece. Ela sai e fica com as cicatrizes dos custos inflacionados, que não tem volta, a menos que se baixe um novo regulamento, que é hoje o grande tema de discussão entre as equipes de Fórmula 1. Está tendo um progresso maravilhoso. Vai ser um teto, meio para enganar, vai ser um teto aí de 145 milhões de dólares. 145 milhões de dólares, teto? Meu Deus, isso é irreal. Verdade. Bom, mudando um pouquinho o tema, ou até voltando para a Alfa Romeo, tanto Lito quanto Max, para os dois, vocês já dirigiram algum Alfa de rua? E a outra pergunta, qual dos Alfas que vocês conhecem de rua que mais agrada, que mais chama a atenção de vocês, desde os antigos? Tem algum específico ou não? Bom, eu já andei de rua, por um acaso, no 155, e para mim, e não tem nada a ver com essa corrida de TC, para mim é um dos carros mais bonitos da Alfa Romeo. Já andei também em 164, 166. Quando eu morei na Austrália, eu corri na Austrália durante alguns anos e o dono da equipe que eu andava, por um acaso, ele tinha concessionária Alfa Romeo. Então, durante um período, eu usava carros Alfa Romeo. Tem um que, se não me engano, pode ser 146. Existe um 146? Que é um pequenininho assim? Sim, existe. Esse carro, eu fiquei com esse carro uns 3 meses. É um carro pequeno,
Eu peguei uma versão um pouco mais esportiva na época, assim, um carro que eu achei maravilhoso também. Mas eu diria que em termos assim visual, agressivo, assim, o 155 para mim, e de novo, não é só porque eu fiz essa corrida da ITC com esse carro, mas para mim é um modelo que realmente eu acho muito bonito. O modelo para mim que mais me apaixonou, tem vários. A velha Giulia TI 1600 para mim é o carro esteticamente mais perfeito que eu já vi. Estou falando dos anos 60. Para mim é um carro maravilhoso, lindo. Era o carro da equipe Jolly Gant aqui no Brasil, né? Um carro maravilhoso. O outro, GTV. A GTV também considero um dos carros que eu fico estático quando eu vejo. A Graziella Fernandes, vocês devem conhecer, ela tem uma GTV com motor 2.300. Aquele carro é uma coisa de louco, uma coisa sensacional. Quanto a guiar, bom, toda vez que a gente vai, eu e minha mulher vamos passear, vamos para a Europa, blá, 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 o primeiro carro que a gente tenta alugar é um Alfetta. É uma delícia de carro, é uma delícia. Você hoje não escolhe o carro, você escolhe o patamar, né? Mas eu fico insistindo, olha, me dá uma Alfetta. Você vai ter que esperar um pouco mais, você vai esperar 2 horas, não tem problema. Eu sento ali, vou tomar um café e volto para pegar uma Alfetta. É um dos carros que eu mais gosto. E, pessoalmente, quando eu era ainda garoto, recém-casado, o primeiro carro que eu e minha mulher tivemos, já casados, o primeiro carro que a gente comprou, era uma versão nacional da Alfa, que era um Timbe, não sei se vocês lembram desse, Turismo Internacional Modelo Brasileiro, que era o antigo JK, mas o capô era baixo, não tinha aquela elevação no meio, né? Era um carro, eu adorava aquele carro. Tinha uma coisa raríssima na época, que era o câmbio de 5 marchas. Eu delirava toda vez que eu conseguia colocar a quinta. E na época, a Marginal, Max, era um autódromo. Pista de você teste. Não tinha trânsito. Você não tinha trânsito. Você botava 160 lá, tranquilo. Sem maiores problemas. Quando engatava a quinta, o motor dava aquela respirada. A quinta era quase um overdrive. Tinha acho que 2.000 giros ali. Aquilo para mim era a consagração, aquele carro. Você sabe o que você está falando? Eu lembro que em 90 e alguma coisa, não lembro exatamente, 99 ou 2000, por volta disso, foi o ano que, inclusive, o Rubinho foi para a Ferrari. Foi 2000, né, Lito, que ele foi para a Ferrari? Sim. Acho que foi 2000. E eu morava na Inglaterra, ele morava na Inglaterra também, o Rubinho, e a Ferrari dava para ele usar uma Alfa 166, e a top de linha. E teve uma vez que ele veio para o Brasil, sei lá, ficar um tempo no Brasil, aí eu levei ele até o aeroporto e fiquei com esse carro uns 15 dias. Nossa, eu praticamente morei 15 dias dentro desse carro, porque eu achava um carro tão prazeroso. Eu lembro que uma coisa que sempre me chamou a atenção dos carros da Alfa, de alguns carros da Alfa que eu tive a oportunidade de andar, é o barulho de indução do motor. A explosão do motor, deve ser a sequência, não sei exatamente o porquê, mas é um barulho que é aquele barulho de motor mesmo, sabe? Aquele negócio que eu sempre achei muito gostoso, mas essa 166, eu lembro que para mim era um carro, eu tinha aquela roda tinha umas bolas assim na roda, um monte de redondinho assim, era um carro que realmente achava muito bonito também. Que legal. Paulo Pilo, você estava com a mão levantada? Paulilo? Deixa eu só complementar uma informação para o Lito. O Lito, sobre a Graziella, ela é sócia honorária do Alfa Romeo Clube do Brasil. Está sempre em reuniões nossas, já participou de corridas em eventos no Autódromo de Interlagos, né? Em 2018, nós tivemos uma prova lá de regularidade comemorativa aos 30 anos do clube. Foram 57 Alfas na pista. Que legal. E a Graziella puxou a fila com uma Spider. Que legal. E além disso, no ano passado a gente produziu um vídeo sobre a Graziella que se chama Graziella Fernandes, a pilota dos 3 elementos, porque ela pilotava carro na Jolly, motos, chegou a pilotar lancha, né, de corridas náuticas.
e ela chegou a pilotar avião. Então a mulher assim, nasceu com a CNH na veia, né? Sim. Muito legal. A Graziella é uma figura encantadora, tem esse lado, né, esportivo dela que é maravilhoso. Acho que o Paulino e o Silvio Zambello queriam fazer umas perguntas. Silvio. Vai, Silvinho, vai. Deixa o Silvio perguntar, depois eu pergunto. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom, Silvio? Tudo bom? Prazer te ver. Prazer te ver, Silvio. Coração esportivo agora, hein? O que eu gostaria de saber do Max é se ele conhecia a história da Alfa Romeo do Brasil e quando ele guiou e ganhou as corridas com a Alfa, né, nesse campeonato ITC, se veio um pouco à tona essa história do passado da Alfa Romeo aqui no Brasil. Não, Silvio, não. Por meio de tudo, é muito bom te ver. Saudades, faz tempo que a gente não se via. É bom estar te vendo aqui. Silvio, eu não conhecia, na verdade, a história da Alfa Romeo aqui no Brasil. A única coisa que, quando eu era criança, que eu me lembro, na época que os carros tinham aquela Passat, Opala, tinha um Alfa Romeo, que eu lembro que tinha, sei lá, 8, 10 anos, todo mundo falava assim, esse carro é o carro. Que modelo que era que tinha nos anos 80 aqui no Brasil? 2.300. 2.300, T4, né? Eu lembro, eu não entendia muito de carro, de marcas, era criança, mas eu lembro que todo mundo, assim, eu via as pessoas falando às vezes, falavam assim, não tem Opala, não tem isso, não tem aquilo, o carro bom é esse Alfa Romeo. E eu lembro que tinha um volante, que já era um volante mais gordinho, assim, tinha algumas coisas que os carros aqui não tinham. Então, mas isso é a única lembrança que eu tinha quando criança, na época dessa corrida da ITC, eu não sabia da história aqui, não que eu seja um profundo entendedor da história da Alfa Romeo no Brasil hoje em dia, mas eu não tinha muito esse conhecimento não, Silvio, não tinha não. E até gostaria de adquirir um pouco mais e estou vendo aí vocês apaixonados pela marca e como eu sou apaixonado por carro e tenho um carinho muito grande pela Alfa Romeo, muito bom ver. E para mim, de verdade, é uma honra aqui estar tendo esse bate-papo com vocês aqui hoje. Legal. O Max falou da 2.300, acho que ele levantou a bola para o Paulino cortar, né? Porque o Paulino tem umas 20 2.300. É uma paixão antiga também. Eu praticamente nasci dentro de uma 2.300 e que legal. Aquela lembrança de infância, depois que eu fiquei grande, eu acabei... Estão me ouvindo, não? Estão me ouvindo? Eu também. Sim. E aí hoje eu tenho algumas 2.300 na garagem. Que legal. Todos nós vivas a chama da 2.300, né? Foi um carro muito bom. Foi a primeira vez que a Alfa Romeo primeira e única vez que a Alfa Romeo construiu um carro fora da Itália, né? Um projeto brasileiro-italiano construído no Brasil, né? E esse carro foi exportado para a Europa. Foi muito legal. E a Jolie foi uma grande vendedora da 2.300. E aproveitando que eu queria só fazer uma pergunta, a gente ficou muito órfão, muitos anos, de ver uma Alfa Romeo na pista, né? A Alfa Romeo sempre foi símbolo de vitória, né? Durante muitos anos, década de 60, 50, e ficamos muito tempo órfãos de Alfa Romeo. De repente, a Alfa Romeo volta como Sauber e hoje a Alfa Romeo está na Fórmula 1. Né? Tudo bem que ela está andando lá atrás, mas para a gente é ver o nosso time, né? A nossa paixão é acordar. A gente acordava sempre para ver os grandes pilotos, vocês na pista. E hoje a gente acorda para ver a Alfa Romeo correr. Inclusive, nós tivemos Interlagos esse ano. Como é que vocês veem, Lito e Max, essa volta da Alfa Romeo de repente, depois de tantos anos, a Alfa Romeo na pista de novo? Eu assisti alguma coisa do lado da minha namorada. Olha, Flávio, corta aí, Flávio. Corta o som, Flávio. Ô, Lito, pode falar. Bom, a Alfa, na verdade, a Alfa que está na Fórmula 1 atualmente, na verdade, ela não pode ser caracterizada como uma Alfa Romeo. Como você falou, Paulinho, ela é a Sauber. E a Sauber, com todo o seu espírito admirável de competição, do seu amor às corridas,
mas também com todas as suas carências, inclusive financeiras. É uma equipe que pertence a um grupo de empresários suecos, que está chegando agora na Fórmula 1 há pouco tempo. Ela vem enfrentando dificuldades, a Sauber, como equipe, desde que a BMW saiu da Fórmula 1, a BMW ia vender, ia fechar a fábrica. O Peter Sauber, que é o fundador da equipe, até para resgatar a história da vida dele, também para resgatar, não arriscar o emprego dos velhos funcionários dele, ele recomprou a Sauber, mas ele não tem verba, é uma equipe que não tem verba. Para você ter uma noção, ela não tem um túnel de vento. Então, ela começou, todos os anos ela começou com um projeto bom, o carro andava relativamente bem no meio do pelotão, e vai caindo, porque as outras vão se desenvolvendo no túnel de vento, e ela não tem essa arma. Para você ter uma noção, ela agora está começando, comprou um túnel de vento esse ano. Ele vai ficar funcional na metade do ano que vem. Você tem uma noção, são 50 milhões de dólares para você comprar um túnel de vento, 10 milhões para você fazer a instalação, e um ano para você ter uma correlação confiável, claro que eu estou falando em termos médios, um ano para você ter uma correlação confiável entre os resultados do túnel e o efeito real na pista. Então, você vê que ela é um esforço, é louvável. O Sérgio Marchionne usou a Fórmula 1 para relançar a marca Alfa Romeo como um carro esportivo, um carro de luxo, mas os meios ainda não estão à altura da tradição da Alfa Romeo. A única coisa que está à altura é a pintura do carro. A estética, para mim, é o carro mais lindo da Fórmula 1. Aí sim, ele é um Alfa Romeo. Que bom. Bom, gente, eu não sei a questão do tempo, do Lito, já são quantas horas agora? São 10 horas, né? 10 horas. 10 horas. Léo, você quer comandar isso para ver a questão? Na realidade, tem mais alguém que quer falar alguma coisa antes da gente encerrar aqui? Eu estou passando aqui nos videozinhos. Como a gente tinha falado no começo, a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo. É a segunda reunião que a gente faz dessa maneira. Então, até... O Toninho quer fazer mais uma pergunta. Deixa aqui um convite para o Lico e para o Max. Quando a gente tiver um evento da Alfa Romeo, ou num rally de regularidade, um evento de velocidade, deles estarem aí, a gente está convidando eles a participarem e a experimentar uma Alfa raiz na pista, com controle de tração, sem freio ABS, motor sem potência. Ainda mais que o Lito fala que quer dar 160 na marginal. Esse é o momento, Litão. Aproveitar a quarentena, que está vazia a marginal. É verdade, é verdade. O problema é que eu não estou saindo, Max. Se o Silvio Zambello organizar uma provinha, dá para a gente aí brincar aí junto com o Silvio aí. Claro. Com certeza, vai ser um prazer. A gente vai organizar a prova e vamos convidar os dois. E o Max vai guiar um dos nossos carros. Ótimo. Vai ser uma honra. Vamos dar um carro ruim para ele, hein, meu? Não vamos dar carro bom. O negócio dele é carro ruim. Tá legal. Cadê o Mirra? Mirra, você está aqui ainda? Estou aqui. Sumiu da minha tela principal aqui. Mais alguma coisa que você quer falar, Mirra? Ou vamos encerrar já? Não, eu da minha parte, eu só tenho que agradecer muito, tanto ao Lito quanto ao Max. O Lito já desde a época da homenagem ao Ilcinho, né? Ele deu muita ajuda, foi um cara que, enfim, eu só tenho a agradecer o Lito por tudo que ele a preocupação, a atenção, enfim. É um cara 10 e muito obrigado aí, viu, Lito? Max, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pela sua carreira, pela sua vida, por aquela prova espetacular, que aquilo é orgulho realmente para a gente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande. A gente compartilha esse amor
pelos carros, pela Alfa e pela boa conversa, né? Foi ótimo. Quando quiserem é só chamar, não precisa bater, abre a porta, estejam absolutamente à vontade, foi um prazer muito grande. Valeu, Max, bom te ver, bom falar contigo, amigo. Obrigado. Silvinho, saudade, amigo, saudade. Muito bom te ver aqui. E todos vocês, foi ótimo, foi 1h30 aí de muito prazer. Mas, ó, posso falar? Tem gente... Tem alguma coisa errada, não estou conseguindo. Cortou tudo aqui. Eu não consegui ouvir o Silvio. Então, eu também, muito bacana ver você novamente. O Marcos conhece a corrida de carro antigo que eu organizo antes das provas de 500 km. Eu estou fazendo uma réplica da Alfa do meu pai e vou te convidar para o evento. Daí vamos ver, levar 2 carros, eu quero levar, e daí trazemos o Lito também para ajudar ali com o Pandini. O Pandini também faz a nossa assessoria da prova, mas quero te trazer junto, Lito. Com todo prazer, com todo prazer, com todo prazer. Pode contar. Eu vou arrumar o carro para o Max andar. Silvio, vai ser um prazer. Eu já participei de algumas provas suas, sempre muito bem organizadas. E além de serem muito bem organizados, é muito bom ver a paixão que você e todas as pessoas que você consegue reunir nos eventos que você faz, a paixão que todos têm pelo automobilismo, assim como eu também. Então, poxa, assim que você fizer um evento, seja do que for, pode me convidar que eu vou estar presente com certeza. E, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês, agradecer pelo convite, agradecer a você, Lito, pela conexão de eu estar aqui nesse bate-papo muito gostoso. E é interessante, né? Como eu falei, eu conheço o Lito há muito tempo, trabalhamos muito juntos, quem sabe um dia vamos fazer outras coisas juntos também, mas é muito legal que, por mais que a gente tenha feito muita coisa junto, Lito, é impressionante ver todo o seu conhecimento sobre esse esporte, sobre a história do automobilismo. Então, hoje você deu mais uma aula aqui para nós e é sempre uma honra estar com você, meu amigo. Muito obrigado, brother. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Muito legal. Obrigado, parabéns.